Vocês sabem que o ultrassom transvaginal, ele é um dos exames mais realizados por todas as mulheres. Só que o ultrassom, ele não tem assim um preparo específico, né? A paciente chega às vezes espontaneamente, marca seu ultrassom. No caso do mapeamento de endometriose, eu costumo dizer que esse exame deveria pelo menos começar no consultório do médico solicitante, porque ele tem um preparo específico. Os estudos mais recentes mostraram que adicionar um preparo intestinal, o paciente tomar algumas medicações que são laxativas e com uma dieta específica no dia anterior e no dia do exame, vai melhorar muito a nossa visão, a nossa análise da pelve, porque ela tira os resíduos fecais, tira os gases, eliminando praticamente os artefatos que poderiam bloquear a nossa visão, dificultando, às vezes até na própria mobilidade ali do transdutor. Não só, eu diria a vocês, com o transdutor endocavitário, mas também na nossa análise abdominal, vocês vão ver que faz parte do protocolo, melhora muito, demais, a parte de avaliação de alça intestinal. Então, o preparo intestinal o que a gente usa no nosso serviço, eu vou compartilhar com vocês o passo a passo, qual é o documento que a paciente recebe, o que ela é orientado e uma coisa fundamental, que eu também gosto de lembrar em relação ao preparo, é que esse preparo ele deveria começar no consultório do médico solicitante, já preparando a paciente. A paciente é uma paciente que já sofre há muitos anos, e, em geral, ela recebe bem a orientação, em geral ela é bem cooperativa, ela não reclama tanto do preparo, apesar do preparo muitas vezes gerar um certo desconforto, devido a ela ter que ir várias vezes ao banheiro, mas ela já está sofrendo tanto tempo que ela de fato é colaborativa. Então, além disso, também eu quero lembrar a vocês que é fundamental a nossa ergonomia no exame, que é um exame que não é um transvaginal de rotina, onde você pode, com a sua experiência, fazer num tempo hábil curto. Muitas vezes, por mais que você já tenha muita experiência, você vai chegar ali a 30, 40 minutos um exame. Então, dependendo do exame, se é um exame normal ou se é um exame que tem muita alteração, ele pode se tornar um exame muito extenso. Então, isso vai te demandar um posicionamento ali na mesa, na sua cadeira, no seu olhar para o aparelho, no posicionamento do seu braço, para que você não desenvolva lesões de repetição e que não fique com incômodo, dor nas costas, é fundamental. A própria paciente também. A paciente tem que estar numa posição também confortável para ela. Então, eu vou compartilhar tudo com vocês agora. A repressão da bexiga também é importante. Uma bexiga levemente cheia é suficiente para a avaliação do compartimento anterior. As pacientes são orientadas, então, a esvaziar a bexiga antes do exame e a beber uns 2 copos, mais ou menos, de água, de aproximadamente 300 ml, imediatamente antes do exame. Isso também é útil porque na avaliação do jato ureteral e na análise da bexiga vai nos ajudar muito. Então, após 10 a 15 minutos, com certeza o trajeto ureteral ele já consegue ser documentado e as paredes da bexiga começam a ser bem visível. O posicionamento da paciente também é um ponto importante a ser considerado. A pelve deve ser elevada para permitir uma livre angulação da sonda, principalmente no compartimento posterior. A maior parte do exame do mapeamento de endometriose realizado com um transdutor endocavitário apontado em direção ao reto e ao espaço retrocervical. Então, se a pelve não estiver um pouquinho elevada, as manobras podem causar um certo desconforto na paciente. A posição ergonômica para a paciente e para você também, que é o médico ultrassonografista, radiologista ou ginecologista que está fazendo o exame, deve ser considerada, devido à maior parte do tempo de exame que você vai passar em relação a um transvaginal de rotina. O gel vaginal, porém, com o tempo, com o olhar treinado, eu passei a dispensar, porque aquilo ali suja muito a sala, a paciente se sente desconfortável, muito suja, mas para quem está começando, eu acho importante botar uma sondazinha, colocar mais ou menos ali em torno de 20 a 40 ml de gel, isso vai te ajudar na delimitação. Eu só coloco hoje quando realmente tem alguma lesão vaginal que eu quero ter realmente, eu identifico sem o gel que tem lesão vaginal e aí eu coloco o gel para determinar uma melhor visão.
Existe até uma técnica compartilhada pelo Dr. Leandro Accardi, que ele orienta a colocar uma liga, encher o preservativo de gel e coloca uma liga prendendo aquele gel na ponta, na extremidade do transdutor. Isso também eu já testei, ajuda também, vocês podem testar, que ajuda muito a visualização, principalmente ali no fórnix vaginal, parte da parede vaginal. Então, as instruções da paciente também é muito importante. Em geral, pacientes que sofrem há anos com dor, com infertilidade, sem um diagnóstico correto, elas estarão muito comprometidas e gratas por obter um diagnóstico adequado para um aconselhamento clínico. As instruções para as pacientes incluem desde a preparação intestinal, a ingestão líquida para que a bexiga esteja levemente cheia e as manobras aplicadas durante a ultrassonografia. O gel vaginal você pode colocar aqui mais ou menos em torno de 20 a 30 ml, e aí você vai ter a visualização exatamente da parede vaginal, ali no fórnix vaginal posterior. Isso te ajuda, aqui ó, essa linha que é o septo retovaginal, parede retal. O professor Leandro Accardi, ele também compartilha com a gente essa técnica dele, que ele coloca gel na extremidade distal, aqui bastante gel, uma quantidade boa, e prende com uma liga o preservativo para que o gel fique acomodado aqui. Isso eu também recomenda o Dr. Leandro Accardi para melhorar a visualização. Eu confesso a vocês que no meu dia a dia eu não uso esse gel, já usei muito no início, mas hoje quando eu vejo uma lesão aqui em fórnix vaginal, parede vaginal, é que eu coloco o gel. Eu não uso ele de rotina, porque se suja a paciente, fica super desconfortável, suja a sala, demanda mais tempo do exame. Então, um olhar treinado, você consegue identificar bem, ajustando bem o teu foco. Lembra que nesse momento você tem que jogar o foco lá para cima, você tem que trabalhar muito a questão também do teu aparelho, para a questão de aumentar a frequência também, para tu ter uma visualização de estruturas muito pequenas, né, e muito próximas ao transdutor. Então a paciente recebe essa documentação. Isso aqui, olha, eu vou ler para vocês, são as recomendações para a paciente. Alimentação na véspera do exame, né? Dê preferência para uma dieta líquida ou uma dieta leve. Evite feijão, lentilha, grão de bico e outros alimentos que você sabe que pode determinar gases em você. Sugestões: um peixe, ovos, peito de frango cozido, arroz, cenoura, chuchu, batata cozida e assada, gelatina, torradas, suco de frutas coado em peneira fina, água de coco. Caso o exame esteja agendado para o período da tarde, você pode tomar um café da manhã. É preciso um jejum de pelo menos 4 horas para o exame. O preparo intestinal na véspera do exame, como é que é feito? O melhor laxante para o exame é o Macrogol, 3350. Um laxante osmótico que não causa cólica, não é absorvido pelo organismo e tem poucos efeitos colaterais. Um dos nomes comerciais da substância é o Movimlax. E como é que se toma essa medicação? Na véspera do exame, tomar 5 envelopes do Macrogol, 3350, diluídos em mais ou menos 600 ml de água às 8 horas. E repetir isso às 14 horas. No dia do exame, chegar uns 30 minutos antes, com antecedência, no horário agendado, e chegar em jejum de pelo menos 4 horas, se hidratar bem, bastante na véspera do exame e antes do exame. A água não entra no jejum desse exame, então você pode tomar água à vontade. Será aplicado um frasco de fosfonema por via retal imediatamente antes do exame para finalizar o preparo intestinal. Importante, os laxantes ingeridos na véspera do exame podem não causar evacuação, isso pode acontecer. O preparo no dia do exame com fosfonema irá acontecer da mesma forma, independente das evacuações na véspera, pois é a parte mais importante do preparo intestinal. As medicações alternativas, caso você não encontre o Movimlax para tomar na véspera do exame,
o Bisacodyl, né, que é o Ducolax, de 5 miligramas, e aí tomar 2 comprimidos às 8 horas e 2 comprimidos às 14 horas. O picosulfato de sódio, né, que é em gotas, que é o Gutalax, tomar 20 gotas às 8 horas e 20 gotas às 14 horas. Essas duas medicações podem causar cólica, às vezes de forte intensidade, motivo pelo qual a gente prefere o preparo com Muvilax, que é mais aconselhável. Ao chegar na clínica, esvaziar a bexiga e tomar 2 copos de água antes do exame. E lembrar sempre de chegar 30 minutos antes do exame para que a paciente possa fazer todos os procedimentos, né? Se é um paciente de convênio, paciente particular, vai ali na recepção ajeitar a situação do pagamento do exame e ela é convidada a fazer todo o preparo lá na clínica antes do exame. Ela esvazia a bexiga, tomar os 2 copos de água, ela é chamada antes de começar o exame fazer o fosfoenema e ficar preparado para o exame.